Olá, meu nome é Rafael Meric e essa é a continuação da nossa videoaula sobre a construção de um processador ARM de ciclo único. A gente viu no primeiro vídeo, que foi que é o vídeo anterior, né, que a microarquitetura ela implementa a arquitetura, né, ela é uma implementação física da arquitetura. A gente viu os elementos arquiteturais que a gente vai utilizar, critérios de comparação de processador, né, custo, desempenho e custo, desempenho e consumo de energia. E a gente viu o que se trata um processador de ciclo único, ou seja, a gente quer construir agora um processador que em um clock ele entrega uma instrução, um clock, uma instrução, ok? Nesse vídeo, nessa parte do vídeo, a gente vai ver a implementação do plano de dados. A gente viu que todo processador ele tem um plano de dados e um plano de controle. No próximo, a gente vai falar do plano de controle. Então, vamos, vamos começar com a instrução LDR. A instrução LDR-ARM, ela carrega, como a gente já viu, né, no começo do curso, um conteúdo da memória para o registrador. Na arquitetura ARM, ela tem essa característica. Não existe operação direta lá na memória. Tudo é trazido para o registrador e operado a partir do registrador. Então, a LDR faz essa função. A gente tem duas opções de LDR, né? Quando basicamente a gente tem o registrador de origem, o registrador de destino, né? Esse aqui é o registrador de destino. E aqui a gente tem o endereço da memória que será buscado o conteúdo, né? Então a gente vai pegar o conteúdo, né, o colchete, o endereço da memória, basicamente, ele vai ser dado por RN mais o imediato. Imediato que a gente sabe aqui no ARM é a constante, né? Ele vai somar os valores desses dois registradores e isso vai dar o endereço no qual o processador vai trazer o conteúdo para o registrador destino. Então aqui eu tenho um exemplo. Ele vai pegar o conteúdo do registrador R2, somar com 5, isso vai dar um endereço. Ele vai nesse endereço, pegar o conteúdo que está lá e vai trazer e colocar no R1. Okay? Bom, a instrução LDR, ela tem um frame, ou seja, toda a instrução ARM tem 32 bits, né? Aqui estão os 32 bits. Então, a gente pode ver aqui, cadê o meu cursor? Aqui. Começa no bit 0 até o bit 11, dá para ver aqui. Do bit 12 ao bit 15, o bit 16 ao 19, depois os bits do funct, né? Dos bits de controle. Ó, em azul a gente está basicamente falando de informação de controle, em pretinho informação de plano de dados. Aqui a operação, no caso a operação LDR, ela, por padrão ela é sempre 01, né? 0001 e 10. E o conde que vai dizer se essa instrução vai ser executada ou não, né? O condicional para essa execução, que quando, nesse caso aqui, né, ele é always, que ele sempre começa com, se não me engano, a letra E, né? Que vai ser 1110, ok? Mas enfim, aí eu tenho essas duas opções. O i barrado igual a 0, todo esse source 2 aqui vai corresponder a um imediato de 12 bits. Se o i igual a 1, o imediato aqui a gente vai ter um registrador deslocado ou não por um imediato. Okay? Esse aqui é a direção de deslocamento. Esse bit aqui é só de alinhamento e o registrador que vai vir nesse campo aqui nessa segunda opção. Primeiro a gente vai ver a operação com o imediato de 12 bits, ok? Bom, então recuperando do primeiro vídeo, a gente viu que nossos elementos arquiteturais que a gente vai partir como base são o registrador que armazena o PC, ele tem a próxima instrução, lembra? O aspecto procedural do computador vem do PC. Todo processador tem o program counter e aponta sempre para a próxima instrução a ser executada. A gente vai pegar o program counter, a memória de instrução, o register file, que é o banco de registrador, aqui que estão os 16 registradores ARM, e a memória de dados, onde estão os dados que são manipulados. Bom,
Partindo desses elementos arquiteturais, a gente começa a execução pelo PC. Né? O primeiro passo da execução de uma instrução, a primeira etapa é buscar a instrução. Eu tenho que saber que instrução eu vou executar. Então, a saída de PC, né, 32 bits, esse registrador de 32 bits, bateu o clock, né? O clock bateu agora. Então, aqui ficou disponível um PC, o endereço entra e ele sai, o conteúdo do endereço sai de forma combinacional aqui, que é a instrução. Então, a instrução já está disponível aqui com os 32 bits. Esse fio aqui tem 32 bits. O próximo passo é ler os operandos fontes do register file. Né? Ler os operandos fontes do register file. Bom, qual que é o primeiro registrador fonte aqui? Ó? São os bits 16 a 19, né? Por isso que ele vem, inclusive, na frente aqui. Ó. Então, eu pego os bits. Então, aqui estão os 32 bits, ok? Ó, aqui tem 32. Eu peguei os bits 16 a 19 e coloquei na entrada A1 do meu register file. De forma combinacional, já o conteúdo desse registrador já vai sair aqui, ok? Então, com isso, nessa segunda etapa, eu já li o conteúdo do registrador de origem, o primeiro, né? No caso daquele exemplo, nesse exemplo aqui seria o R2, ok? Esse RN aqui é o R2. Bom, a terceira etapa é estender o imediato. Ou seja, eu tenho um hardware combinacional aqui, ele vai, no caso aqui, não vai ser necessário, né? Porque no caso dessa instrução, a gente está recebendo aqui os 12 bits. Então, ó, esses 12 bits aqui, ó, de 0 a 1, das 32 que estão aqui, eles vão entrar nesse hardware aqui que a gente vai chamar ele de extend por enquanto. E a saída já está aqui. Então, eu já tenho os dois operandos, o RN e o extend para executar a instrução. Bom, mas lembra, na minha instrução lá, LDR, se não me engano era R1, né? R2, opa. A instrução exemplo lá do começo do slide, né? R2, se não me engano, 5. Então, nesse exemplo, aqui eu já teria o conteúdo de R2 e aqui eu já teria o 5. Porque eu já li os meus operandos. Okay? Essa etapa já foi realizada no passo 3. Agora que eu já tenho ele, o passo 4 eu vou executar a computação do endereço. Ou seja, eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? R2 mais 5. Então, para fazer R2 mais 5, a entrada da ULA é 00. A gente viu a ULA, né? 00 ela faz uma soma na entrada de controle, ó, vem lá do plano de controle. E aqui sai R2 mais 5. Este endereço aqui, né? Esse aqui é um endereço. Entra aqui no address, a leitura é combinacional. E aqui já vai estar disponível o conteúdo resultante desse endereço. Beleza? Bom, o conteúdo o dado lido, né? Ele então tem que vir aqui porque ele tem que ser escrito lá no nosso RD, que no caso é o R1, certo? No nosso exemplo. Então ele vai entrar aqui no write data 3, que é o campo nosso registrador, para atualizar registrador, né? E ó, ele está aqui, beleza? E como é que eu vou saber que registrador que eu vou atualizar? São os bits 12 a 15. Então, ó, os bits 12 a 15 definem qual registrador eu vou botar aquele conteúdo. Ok? E para atualizar, eu tenho que ligar o regwrite, que vai ser o meu enable para executar ali a nossa atualização daquele respectivo registrador. Nesse momento, o R1 se atualizou para o conteúdo do R2, do R2 mais 5, né? Que a gente viu. Beleza? Bom, com isso a gente concluiu, né? A gente concluiu a etapa
de pegar o conteúdo da memória e botar no registrador, beleza? Não, falta o passo de atualizar o PC. Cada vez que uma instrução executa, o PC tem que ser atualizado, certo? Então, qual que é a próxima instrução? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo aqui, ó, em paralelo, a gente tem a atualização do PC. Ó. O PC, isso tudo que eu falei até agora está acontecendo entre um clock. O clock ainda não bateu para fechar o ciclo. Então, a partir do momento que a instrução entrou aqui, tudo isso aqui foi combinacional, a gente teve o enable está aqui, o dado está aqui, mas ele não foi ainda atualizado, porque ele só vai ser atualizado no próximo clock. Aí no próximo clock tudo vai ser meio que sacramentado, registrado, ok? Então todo o ambiente está meio que como se fosse uma água, né, espalhando ali, tá toda a água tá na porta para entrar. No clock que ela efetivamente vai acontecer. Então, em paralelo com a leitura do primeiro endereço, o próximo já foi computado. Como? Uma segunda ULA aqui com o endereço 4. Por que 4? Porque no ARM, cada endereço de instrução cresce de 4 em 4, porque são 32 bits, 4 bytes, beleza? Então, sai aqui o PC mais 4, né? Ele guarda o valor de PC mais 4 e isso vai ser o endereço da próxima instrução. Então, quando o clock bater, eu já vou pegar a próxima instrução. E quando o clock bater, eu vou efetivar a atualização do meu registrador LDR. Beleza? Então, a gente viu em 6 passos. Terminou? Não. Falta um último detalhe. Como o PC ele é o R15, o R15, vamos supor que você tem uma instrução onde você adulterou o R15 e você quer depois utilizá-lo, né? Então pode ser que o R15 era era o registrador destino, por exemplo. Eu poderia estar fazendo isso aqui, ó, sei lá, LDR. Opa, imagina essa instrução aqui, ó. LDR. Eu poderia estar fazendo algo desse tipo aqui, ó. R5, opa, R15, que é o PC. R1, 3, né? Então eu estou pegando o conteúdo no endereço R1 mais 3 e botando em R15. Com isso, é, é necessário, né? A gente vai atualizar o R15, mas ele tem que ser também o PC, né? Então aqui, ó, o PC Source, ele vai pegar o resultado da soma e vai já colocar aqui no PC para o próximo clock. Ao invés de eu selecionar o PC mais 4, ó, que seria a opção 0 aqui, ó, seria esse ciclo aqui, esse mux aqui vai selecionar o write back lá do PC, né? O retorno lá do PC aqui, ó, lá da memória, ok? Então, se eu habilitar um aqui, quando eu habilitar um, significa que o PC é destino, beleza? Além disso, uma vez que eu gerei o PC, existe aquele detalhe que o branch ele sempre acontece para o PC mais 8, né? Ele sempre pula duas posições, que é o que a gente viu que é o BTA. Então aqui, ó, PC mais 4, se eu estiver só atualizando o PC, eu tenho que atualizar o PC também lá no meu registrador, mas lá eu armazeno sempre o BTA, que é o PC mais 8. Então PC mais 4 com mais uma ULA PC mais 4. Beleza? Ficou claro? Espero que sim, hein? Então é justamente isso que o slide está dizendo agora. Para o caso onde a gente simplesmente está incrementando o PC, o R15 tem que ser sincronizado com o PC. Só que o R15 que é armazenado no banco de registrador é sempre o PC mais 8, que é o Branch Target Address, né, que a gente conhece. Isso é uma peculiaridade do ARM. O ARM, quando ele vai usar o conteúdo do PC, ele sempre, né, quando ele volta é o PC mais 8. Bom, terminamos assim então o STR. Então, esse plano de dados aqui já consegue executar a nossa instrução ARM STR. Okay? Fetch, depois read, lê os operandos, executa a soma do endereço, busca o endereço, atualiza o PC e também trata a questão
do R15, né, e PC, né, a atualização deles. Quando o R15 é destino ou source, é fonte, ok? Bom, agora a gente precisa implementar em cima desse plano de dados, que a gente não vai refazer, a gente vai basear nele, né? Já executa o STR, o LDR, agora a gente vai executar o inverso do LDR. O LDR carrega, o STR armazena. Bom, considerando essas duas instruções, a gente pode pensar o seguinte: o processo de fetch é idêntico, buscar a instrução. O processo de decode, né, o STR, se a gente pegar aqui o STR, ó, ele, o que ele faz? A única diferença é que ele pega o conteúdo do destino, ó, aqui é o destino, e salva no endereço rn mais imediato 12. Ou pode ser também imediato deslocado por registrador, beleza? Bom, a parte do fetch é igual, beleza? A única coisa que eu preciso fazer, a instrução SDR, ela é mais simples. Uma vez que eu peguei o operando aqui e o imediato, o que eu tenho que fazer é simplesmente pegar e somar ele, adicionar ele lá na posição da memória. A operação de RN de localizar o endereço da memória já é feita na instrução do LDR. Então, o fetch aconteceu o fetch, ele localizou o RA1 igualzinho ao LDR. Ele localizou imediato, somou e deixou o endereço aqui. Ó. Aqui já está o endereço do conteúdo que eu quero atualizar agora, porque é o STR. O que muda? Muda que eu vou pegar, eu vou derivar aqui ó, os endereços R1512 para o A2 e vou pegar a saída do A2 e vou botar no write data da memória de dados. E vou habilitar a escrita. Então, no próximo clock, quando o clock bateu, aconteceu tudo isso que a gente falou. Quando for o próximo, a instrução vai ser finalizada e a próxima já continua. Beleza? O STR está implementado. Simples. Beleza? Bom, agora a gente já viu as instruções de memória, LDR e STR. Vamos ver agora as instruções de processamento de dados. A primeira delas é a soma. Então, a soma, a gente vai ver o primeiro exemplo, né, que é somar o conteúdo de RN com o valor do imediato. Veja que agora é um imediato de 8 bits. Por que 8 bits? Porque dos 12 do campo original, o frame das instruções de processamento de dados é diferente, tá vendo? Ó? O funct aqui mudou, mas o plano de dados é igualzinho. Só o funct mudou o estado dele, mas ele também tem o mesmo conteúdo de bits. Ó. Então, por padrão, o source2 ele tem 12 bits. Mas nas instruções de processamento de dados com imediato, elas são escalonadas, elas são rotacionadas por um hot e o imediato de 8, lembra? Na operação de processamento de dados, um operando ele tem que ser no máximo de 8 bits ou um valor deslocado desse número, né, por causa disso. Porque é uma limitação do frame da instrução de processamento de dados. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? O que eu já faço, né? A instrução de LDR já faz, ler o RN e ler o imediato, só que ao invés de estender zeros, eu vou pegar os 8 bits que eu li e vou enxertar zero dos 12 para usar essa informação. Vou fazer a operação de soma e vou escrever o resultado no RD. Ok? Então, o que acontece? Ó? O fetch, a busca continua igual, atualiza o PC em paralelo. Busco os operandos, no caso aqui o RN está aqui e o imediato está aqui, porém agora eu vou selecionar o imediato de 8 bits. Né? Então vai vir um imediato de 8 bits, aí eu vou estender, porque o que entra aqui, por que tem o extend? O extend entra, cadê meu cursor? Peraí, volta aqui. Porque aqui eu tenho 32 bits. E aqui eu também tenho 32 bits. Se o meu imediato tem 8 bits, eu vou ter que enxertar 20 e 24, né?
24 bits de zeros, certo? E nesse caso, eu estou selecionando a opção 0 aqui. Coloquei aqui o source, coloquei o RN e agora eu tenho que recuperar para o plano de controle, porque eu estou fazendo uma operação de lógica aritmética, as flags. E eu vou usar aqui, no caso, se eu estou implementando a soma, né, ou subtração, ou o próprio ou e tal. Já implementei todas as instruções de processamento de dados. O que vai mudar é simplesmente o comando aqui do plano de controle. A saída fica disponível aqui, mas no caso da instrução de processamento de dados, ela nunca atualiza diretamente na memória de dados. O que ela faz? Ela deriva aqui, ó, o write enable está 0, significa o quê? Ele não atualiza a memória, ele vem para cá, ó, ele desvia para cá e fala, ó, main to reg, ele pega esse conteúdo, como é 0, ele não vai pegar o conteúdo que vem da memória, ele vai pegar o conteúdo que está vindo da ULA e vai jogar para write data. E o próprio RD, que já vem aqui da instrução do str, ele já vai dizer qual que vai atualizar. E aqui, ó, o reg write, o habilitador de escrita no registrador está habilitado porque a instrução sempre termina fazendo write back no registrador, diferente do str, que o write back final é na memória. Ok? E da mesma forma, eu poderia ter o R15 aqui, ele seria atualizado, da mesma forma que aconteceu no STR. Pronto. No prazo de mágica, por isso, devido a todas as definições da arquitetura, a gente já implementou todas as operações aí com a nossa ULA principal. Ok? A gente tem duas ULAs secundárias aqui, mas a ULA principal já implementou. Aqui agora o celular me ouvindo aqui, né? Beleza? Agora a gente vai ver, né, o passo onde a gente está operando registrador e não é um imediato, não é uma constante, é um registrador. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente pegar a saída do terceiro registrador, o RM. Com o imediato, né? Agora com o RM, ó. Então, o RM, se a gente voltar aqui, ó, ele fica no 4 primeiros bits. Então, para implementar a segunda vertente das operações com o imediato seria isso. Eu basicamente tenho que colocar um seletor aqui, ó, para dizer se eu vou usar o RN ou não. Quando é operação com imediato, aqui fica 1, né? E eu vou pegar o RD. Se vou selecionar o RD, porque ele vai ser desculpa. No caso 1, eu vou pegar o 15 a 12, que é o RD, mas quando eu tenho uma operação estendida aqui, eu pego o 3, uma operação onde o terceiro argumento é um registrador, eu pego os 3 primeiros bits e seleciono ele aqui com reg source. Ou seja, o source não é imediato, ele vai ser os 3 primeiros bits da instrução. Além disso, o resultado aqui eu vou dizer qual que eu quero selecionar. Se vai ser o imediato ou a saída do registrador. Se fosse uma instrução cujo terceiro argumento fosse o imediato, eu teria que pegar daqui, mas eu preciso pegar daqui, por isso que aqui é 0 também, que é outra flag que vem do plano de controle. Tá vendo o plano de controle se formando? O plano de controle orquestra o plano de dados. E pronto, com isso, né, eu vou, em vez de selecionar o imediato, eu vou selecionar o RM. Beleza? Por fim, a gente vai ver como que implementa o branch. Branch é a nossa ramificação, né? O equivalente ao jump lá do 86. É quando a gente pula de uma posição, né, de uma linha para uma outra linha de execução. E para isso a gente tem que atualizar o PC.
Mas lembrando que essa atualização é feita com BTA, né? Que é o Branch Target Address, né? O endereço alvo de branch, ramificação. Ele sempre vai ser o quê? Vai ser o imediato, que agora o imediato tem 24 bits, então a gente só precisa estender com mais 8, com o valor do PC mais 8 que já está no registrador. No registrador sempre fica o PC mais 8. Beleza? Então, como é que a gente implementa isso? Bom, o processo de ler os operandos fazer o fetch é igual. Agora, os operandos que vai mudar um pouquinho, né? Os operandos aqui, ao invés de eu pegar o RN, eu já vou selecionar o 15. Quem é o 15? É o registrador 15. O registrador 15, ele pega o PC mais 8, lembra? Então, aqui eu vou selecionar o 1. O 1 vai sempre já entrar com 15. Se eu quero ler o endereço 15, aqui vai sair o PC mais 8. Se aqui sair o PC mais 8, aqui eu seleciono a segunda opção. Agora é 1, 0 e 1, 0. Opa, quer dizer que eu vou pegar o imediato estendido de 8 bits só, porque ele tem 24 bits. Né? Eu vou botar 8 zeros e vou pegar os 24 bits que está vindo da minha instrução pela operação 1, 0. Ok? Então, o meu processador sabe que ele tem que mandar essas, porque ele decodificou, a gente vai ver isso depois. Eu vou executar a soma do R15 mais o valor do meu imediato, né? Aqui vai sair... Opa, meu cursor sumiu. Vou voltar com ele aqui. Aqui. Então, aqui vai sair o R15, né? O R15 que já tem PC68 e aqui vai sair o imediato. Vai ser esse imediato aqui, né? 32 bits. 32 bits. A soma acontece aqui, né? Eu seleciono 0 porque eu não posso atualizar a memória, é uma operação que acontece no PC, né? Vem para cá, ó, eu não atualizo nessa instrução banco de registrador e eu seleciono um que eu quero o próximo PC, ou seja, eu fiz um branch. Nisso que eu fiz um branch, aqui vai aparecer o branch da próxima, que vai ser o salto que a gente fizer para a próxima instrução. Beleza? Bom. E como é que é esse hardwarezinho aqui? Ó? O extend basicamente ele faz o que está nessa tabelinha. Então, se entrar 00, ele vai enxertar com 24 zeros, porque é o caso do imediato de 8. Né? 24 zeros mais 8 do imediato, 32 bits. Quando entra aqui, entra 01, o que ele vai fazer? Ele vai enxertar com 20 bits 0. Por quê? 20 bits zeros mais 12 é igual a 32. Porque sempre tem que sair 32 aqui. E, né, mesma coisa no terceiro caso, ele vai enxertar com 6, né? Porque 24, eu acho que eu falei errado quando acho que eu somei 34, né? Enfim. Enfim, peço desculpa. 32, sempre a saída é 32, por isso que eu tenho esse hardware puramente combinacional que tem essa tabelinha associativa lá dentro. Dependendo da seleção do controle, ele vai botar na saída o enxerto de zeros correspondente. Bom, no próximo vídeo, aqui a gente encerra, a gente viu todo o plano de dados, a gente tem o plano de dados para 5 instruções. Falta agora a gente entender como que o cérebro do nosso processador, né, o nosso ventríloco, eu acho que o nome é ventríloco mesmo que fala, depois eu vou dar uma olhada, mas o nosso manipulador vai orquestrar o plano de dados para que tudo isso que a gente disse realmente funcione. Ou seja, como que a gente descobriu qual instrução estava sendo executada? Como é que aqueles números apareceram que eu fui indicando lá em cima, né? Isso tudo vem do nosso plano de controle, beleza? Até a próxima, um abraço.